Feito! Bora lá? Quem tá ao vivo aí, junto comigo, dá um toque. Já vai entrando aí. Já vai colocando o nome, da onde você fala, de onde você fala. Se você tem alguma empresa, já aproveita. Opa, Karine, hoje nós tivemos um bate-papo top, né, cara? Deixa aqui os seus conteúdos, deixa... Bom, já o teu site já tá aqui já no teu nome, né? Mas deixa aqui os teus contatos, porque você tem um trabalho fantástico aí de marketing, inbound marketing. Ela é uma baita de uma consultora. E hoje nós vamos ter um bate-papo especial aqui com um cliente parceiro do funil de vendas, que é o Luiz. Ele deve estar entrando. Se já está aí, Luizão, manda uma solicitação aqui, cara, para mim te aceitar, para a gente já começar esse bate-papo aí. Vamos esquentar que hoje o negócio ficou frio aqui, cara. Conta aí pra gente como que você tem driblado aí esse momento de crise. Já aproveita e já suas perguntas durante o nosso bate-papo, que hoje vai rolar vários insights legais aí, gente. Começou? Fala, Bora, Tiagão. Luizão! E aí, beleza, cara? Show de bola, Luiz, contigo. Tá tudo bem aí, cara? Tudo bem, tudo bem. Como é que estão as coisas? Ótimo, maravilha também, cara. Ó, vou falar assim, claro que estamos no meio de uma loucura total aí, porém, cara, tem sido dias incríveis porque nós estamos com 2 lançamentos de produtos aqui pelo funil de vendas, cara, que eu vou falar para você. Eu acabei de fazer aqui uma implantação, uma homologação desse novo projeto em um dos clientes. Ontem foi outro, amanhã vai ser com outro cliente. E, cara, é um produto que eu vou falar para você, vai dar uma chacoalhada aí no mercado de vendas, cara. Cara, não tenho Vai, dúvida. Não tenho vai, dúvida. vai dar uma chacoalhada, mas aqui eu não posso revelar ainda, né? Mas vamos lá, cara. Antes de apresentar aqui o Luiz, eu queria reforçar aí com o time, né, com todo mundo que nos assiste aí. Se você está aqui pela primeira vez nos assistindo, caiu de gaiato aí, deu pegou nos vídeos ao vivo lá, né, nas lives, que agora tá todo mundo fazendo live aí, já faz um bom tempo todo mundo com live. Deixa aqui o teu nome, o nome da tua empresa. Já vamos aproveitar também essa galera que está entrando para fazer até um network, para se conhecer aqui, se conectar. Para quem não conhece o Funil de Vendas, nós somos hoje a empresa que detém a marca Funil de Vendas, o nome Funil de Vendas, cunhamos a metodologia no mercado e temos ali o software Funil de Vendas e também a área de educação ali do funil, aplicando as nossas metodologias para que de fato a gente possa ter aí equipes cada vez mais batendo as metas de forma consistente, tá? Muita gente sabe o que é funil de vendas ou pelo menos assim, ouviu falar de funil de vendas como forma aí do marketing digital, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas não conhece quem originou isso aqui, né, no Brasil. Fomos nós, eu e o meu sócio Percival, sentado numa mesa no dia 6 de abril de 2012, nós cunhamos aí a metodologia depois de sair de vários workshops durante de 2010 até 2012. E aí nós olhamos um para o outro e falamos, cara, a gente precisa deixar alguma coisa nas empresas que a gente passa. E aí não tivemos dúvidas, vamos pivotar, vamos criar uma plataforma que dá a gestão das oportunidades, fazendo com que os times de vendas não percam negócio por falta de oportunidades. Por falta de follow-ups, perdão. Não percam oportunidades por falta de follow-up. E aí foi aonde nós pegamos algumas referências e nasceu, portanto, oficialmente o Funil de Vendas, a Funil de Vendas como empresa, o software, a marca Funil de Vendas. E é isso aí. Para quem não conhece a nossa história, é esse cara. Deixa eu baixar aqui o sinalizador aqui, cara. Vamos lá. Ó, o camarada aqui já acabou de passar, ó. Matias tá aqui com a gente. Matias, eu tô lendo aqui, tá, Matias? Tô lendo aqui na tela. Matias me convidou para fazer uma live, fugiu, hein, cara? Brincadeira, cara. Tá de pé, cara, o convite, meu, pelo amor de Deus, cara. Vamos lá, é só avançar. Mas vamos lá, Luizão. Vamos lá. Cara, agora é tua vez, cara. Quem que é o Luiz, cara? Quem que é o Luiz com esse bate-papo aí que nós estamos tendo hoje, que é o Papo com Cliente, é a nossa série aí para dar prestígio aos nossos clientes e aos nossos parceiros. Conta aí, quem que é o Luizão, cara? Cara, primeiro,
preciso agradecer, né, aí o espaço, o convite, né, a você, ao Percival, toda a equipe da Funil de Vendas. E assim, eu preciso, para falar de mim, eu tenho que contar um pouquinho da minha história, né? Eu não Legal. comecei na área de vendas, né? Eu não sou oriundo da área de vendas. Eu sou profissional da área de TI, trabalhei 16 anos com tecnologia da informação. Passei alguns anos fazendo gestão de equipes, né? E por incrível que pareça, algumas dessas experiências eu dava suporte à área de vendas, né? Mas não sou oriundo da área de vendas. E aí lá Legal. para 2017, mais ou menos, eu comecei a Uhum. trilhar aí uma carreira em paralelo, fazendo alguns atendimentos em coaching, né? Algumas empresas, enfim, cara, comecei a fazer isso. Foi uma coisa que eu comecei a ter prazer em fazer, porque aquilo estava me dando uma liberdade de tempo, uma liberdade de fazer ali a minha agenda. E eu comecei a identificar que eu precisava ter uma metodologia, de fato, para poder ajudar as micro e pequenas empresas, né? Então, Perfeito. quando eu comecei a empreender, eu comecei a ter a principal dor do pequeno, do microempresário, né? Muito se fala que já não se tem um plano de negócio na abertura de uma empresa, quiçá o processo de vendas, né? Então eu comecei a buscar metodologias, eu comecei a estudar Uhum. nesse período e não estava tendo resultado. Já tinha migrado aí a carreira, já estava trabalhando como coach, como consultor, mas a coisa não virava, não virava. E aí eu comecei a buscar outras formações, outras capacitações, até que eu achei, de fato, um modelo, né? Eu encontrei uma forma de trabalho que me deu espaço aí para poder ter mais resultados e eu comecei a masterizar isso, né? Eu comecei a pegar tudo aquilo que eu estava fazendo na minha empresa, ou seja, toda a parte de desenho, de processo, toda a parte de definição de indicador, tudo aquilo que muita empresa não tem, eu comecei a masterizar isso, padronizar isso e entregar para alguns clientes, né? E aí, Legal. de fato, em 2018, né, eu comecei a um novo posicionamento. Aí foi quando surgiu, de fato, a Prométodo, que hoje é uma empresa que ajuda pequenos outros empresários, né, a Uhum. resolver essas quatro dores. E eu digo o seguinte, que a Prométodo e a Funil de Vendas, elas se completam, né? Porque antes da gente entrar no mercado, a gente não tinha uma plataforma, a gente não tinha um software, né, que de fato desse estrutura base para a metodologia. Então foi aí Perfeito. que, buscando na internet, fazendo várias pesquisas, testando várias ferramentas, eu encontrei vocês, né? E aí, assim, de fato foi muito boa essa experiência. Que legal, cara. Meu, eu vou contar um parênteses aqui, tá? Até como nós nos conhecemos, né, Sim. Luiz? O Luiz foi um caso bem legal, turma. Por quê? Eu estava fazendo uma. Eu fui estagiar na área de vendas aqui de treinamento, né? Eu estava treinando a menina aqui de treinamento, né, para vender treinamentos de vendas, né? Estava refazendo os treinamentos aqui, né? Refazendo as ligações, treinando os scripts, reconstruindo as frases ali e tal, enfim, as abordagens. E aí, obviamente, assim, aqui a casa de ferreiro não tem espeto de pau, não, cara. Aqui casa de vendedor, funil é de vendas, né? Então a gente aqui tem uma premissa e o Luiz teve a oportunidade de ver essa premissa, que é cabeça de dono, né? Aqui a gente faz o que a gente fala, né, cara? E a gente fala o que a gente faz. Então, eu estava treinando essa pessoa e não é só assim, ó, cara, você tem que fazer isso, o script é esse, é aquilo, é tal, é assim. Você tem que botar a mão na massa, cara. Né? E aí, obviamente, eu fui na mão na massa, cara. Eu peguei o telefone para mostrar como é que era, fiz ali o script, né? Assim, um roteiro só para a gente ter como base uma estrutura lógica, né, das questões e gravei, né? Fui gravar a ligação para ela ter aí como uma referência e depois estudar cada passo que a gente fez ali, tá? E aí eu liguei para quem? Pro Luizão, né? Pro Luiz. Enfim, liguei pro camarada, o cara tava empolgadíssimo, tal, fiz toda a entrevista, análise, né, do perfil do cliente ali, qualifiquei o Luiz,
E aí ele ficou assim, tinindo para vir no treinamento, né, Luiz? Me corrija se eu Foi. estiver errado aí, cara. Nada, cara. Né? Foi isso mesmo. Foi Da isso aí. onde você saiu? No dia que você veio, cara, tu tava muito empolgado, né? E eu já chego nessa parte. E Uhum. aí foi aonde eu bati um papo com ele inicial, mandei a proposta do treinamento do funil de vendas que acontecia, vai acontecer de novo, né, cara, de terminar tudo isso aí que Sim. tá ocorrendo no mundo. O treinamento aberto aqui do funil de vendas infalível que acontece em Jundiaí. E aí lá eu falei para ele, bom, agora quem vai tocar daqui para frente vai ser tal pessoa. E aí eu falei para ela, agora é só passar a proposta e fazer os follow-ups, enfim, que eu vou Uhum. acompanhar aqui no teu funil de vendas. E aí foi assim que a gente se conversou pela primeira vez. E Sim. claro, né, depois ele veio aqui no nosso workshop, saiu da Bahia numa quinta-feira, 9 e pouco da noite, né, 10 horas da noite, veio da Bahia, chegou aqui, nem dormiu direito, né? No outro dia de manhã, tava cedinho lá, cara, no treinamento, de pé, era o cara mais empolgado da turma. E aí veio e fez, cara, o treinamento. E aí ele ainda contou, né, no meio da turma lá, no momento, falando, pô, um tal de Thiago lá da equipe de vocês me ligou. Falei, pô, cara, fui eu. Foi eu. Mas, enfim, assim, a gente tem que mostrar que realmente a vida de um vendedor, de um consultor, de um líder, cara, não é ficar de longe, né, cara? Você tem que botar a mão na massa. Então, eu queria já saber, assim, Luiz, quais foram os primeiros impactos, dificuldades, desafios, cara, que você enfrentou na Prométodo? Logo nesse start, cara. Porque faz quanto tempo que Uhum. você tá com a Prométodo, cara, oficialmente aí? Cara, vai fazer 2 anos, né? 2 anos. E eu vou te falar, não tem sido fácil, né? Não é Uhum. fácil. É um trabalho constante de diariamente a gente ter uma premissa que é a gente fazer o que a gente ensina, né, Thiago? Então, acho Sim, que tem sim. um ponto muito importante que a gente passa para todo cliente que passa por um treinamento, por uma consultoria, que é a gente ensina o que a gente de fato aplica aqui na Prométodo, né? Só que Legal. nunca foi nunca foi fácil, né? Então lá atrás a gente teve principalmente a dificuldade de Uhum, entender esses indicadores, né? Então uhum, a primeira dificuldade que a gente enfrentou foi de ter que fazer receita, ter que gerar uma carteira de clientes. As pessoas não me uhum, conheciam como um consultor, eu tinha aí uma carreira de 16 anos na área de tecnologia da informação, mas eu acreditava e sabia que eu tinha capacidade de entregar resultado para essas empresas. Mas faltava um método, né? Faltava uma estrutura que me pudesse captar os clientes com perfil aderente da Prométodo. É, uhum. aquela coisa de que, bom, se eu passei por essa dor, eu não quero que o meu cliente também passe. Então Perfeito. a gente começou a fazer esse trabalho primeiro dentro de casa, de estruturar o Legal. nosso processo de vendas, de fazer com que as coisas começassem a funcionar aqui dentro para depois replicar, né? Então tivemos problemas acho que isso é um grande desafio hoje, né, Thiago? De criar esse funil de vendas, porque até então a gente nem tinha noção do que é funil de vendas, né? Então, a gente precisou estudar um pouquinho sobre isso. E aí, o que é que eu acho que é bacana, né, Thiago? A gente testou várias ferramentas, a gente testou várias metodologias do mercado. E quando a gente já estava com a metodologia mais madura, tinha um outro Uhum, problema que era o sistema, a plataforma, né? Ou seja, a gente tinha aí uma metodologia, mas não conseguia fazer uma automatização desse processo. Porque, de fato, o que a gente faz hoje resolver basicamente as 4 dores principais hoje de um micro e um pequeno empresário, né? Que é a uhum. falta do processo, que é a falta de produtividade em vendas, a falta de indicador e a falta de previsibilidade. Então, assim, a gente tem isso também, né? Por isso que eu digo, a Prométodo e a funil de venda, elas se complementam. Então, a gente tinha tudo isso, a gente estava trabalhando, mas a gente não estava tendo resultado. Precisávamos entender o perfil ideal de cliente, precisamos entender onde que estavam as melhores oportunidades. A gente Uhum. começou, de fato, a trabalhar os nossos canais de vendas, né? Então, uma coisa que ajudou bastante foi o network, né, no início.
a gente começou a usar a rede de contatos que a gente tinha, né, que a gente tem. Legal. Então, os nossos primeiros clientes foram os meus amigos, né? Foram os meus Olha só. amigos. E graças a Deus a gente tem conseguido fazer um trabalho bacana, mas é consistência, não tem outra palavra. Tudo que a gente faz hoje só está tendo o resultado que a gente está conseguindo porque a gente está fazendo isso todo dia, né? Então, Legal. é mais ou menos essa linha que a gente está trabalhando. Que legal, que legal. O Percival tá aí acompanhando a live também, né? Já mandou um oi aqui. Ele sempre fala, assim, os vendedores, né? As pessoas, elas podem estar comprometidas, mas talvez não engajadas, né, cara? E a execução consistente é o engajamento total. Então, vai ter dia que você, cara, que você vai estar desmotivado, isso é natural, né? Sim, Na tua motivação, cara, pode acontecer alguma coisa, acordar azedo, né? Enfim, mas a consistência você pode optar em ter, né? sim. E essa consistência leva realmente esse engajamento, cara. E aí teve uma pessoa que perguntou sobre o tema da nossa live é sobre consultoria e treinamentos de vendas. E aí o Luiz é um consultor hoje de vendas. E eu queria já saber, Luiz, né? Um consultor e treinador de vendas, né? Queria saber aí de Sim. você, cara, como é que funciona os produtos aí, o serviço que você oferta pela ProMétodo e como que ele tem ajudado os clientes, cara? Legal. Tiago, o que que acontece? Muitas das vezes, a gente sabe que toda empresa, ela vende alguma coisa, né? Ela já Perfeito. faz esse processo, seja ele estruturado ou não. O trabalho da Prométodo é entender como funciona esse processo, estruturar de forma sistemática e analítica, para que de tal maneira esse empresário ou essa equipe de vendas, ela comece a ter resultados melhores, né? Ou seja, ele de fato comece a alavancar esse processo. Então, a gente faz um trabalho, e a gente tem algumas linhas de trabalho, né? Uma delas é a consultoria. A gente faz esse trabalho de entender como que está funcionando a estrutura de processo de venda daquela empresa. A gente entrega a mudança, né? Ou seja, a gente faz ali um ajuste para aquele empresário comece a entender quais são os indicadores e que indicadores são esses. São os mais básicos que muitas das vezes eles não têm, Thiago. A gente tem muito caso de conversar com o empresário ou com a equipe de vendas e o cara não saber o que é taxa de conversão. Então, Perfeito. assim, são coisas básicas e que eu sou de uma linha de que o básico bem feito ele dá resultado. Quando a gente começa a trabalhar esses indicadores, a gente começa de fato a alavancar as vendas, né? Então, a gente tem aí um processo onde a gente entra na empresa, a gente analisa junto com o gestor. Normalmente, esse gestor envolve a equipe. Então, a gente tem um modelo que a gente integra consultoria com treinamento, né? Olha só Então, que legal. a partir do momento que a gente estrutura todo esse processo de vendas, a partir do momento que a gente cria todos esses indicadores e esse empresário começa a fazer a gestão disso, é hora de fazer a capacitação da equipe, né? É hora de envolver a equipe para poder os resultados serem escaláveis. Então, a gente tem a linha de consultoria, a gente tem a linha de treinamento. Nesse cenário, a gente precisou mudar um pouco, né? Os nossos treinamentos normalmente acontecem no formato presencial, mas diante da pandemia, a gente sabe que não vai ter por muito tempo, né? A gente não vai ter aí modelo de treinamento presencial. Então, a gente já conseguiu adaptar alguns dos nossos treinamentos. Na última terça-feira, a gente aplicou um dos nossos treinamentos no modelo online, né? E a gente Olha só que trouxe legal. aí um público bacana. Então, a gente Legal. trabalha basicamente nessas duas linhas aí, na estruturação do processo de vendas, fazendo Uhum. toda a análise, a inclusão e criação de indicadores para que esse gestor, esse empresário, e muitas das vezes esse público, ele nem tem equipe, né? E aí é ele mesmo que faz a área comercial dele, Prospecção. É o Eu a Keep. prospecção, eu equipe, né? A gente tem muito isso e tá tudo bem, porque é importante, né? A gente sabe que no modelo de empresa você tem uma série de atividades que você precisa focar, né? E você precisa dar atenção. E Sim, muitas das vezes o processo de vendas, Thiago, infelizmente, ele é deixado para trás, né? E perfeito. aí o cara quer ter resultado, mas sequer olha para o processo de vendas. Então a gente ajuda a fazer toda essa
parametrização, a identificação das etapas, a criação do funil, e aí entra a funil de vendas como parceiro nosso para a gente utilizar aí as metodologias também da funil de vendas e a linha de treinamento, né? Então, treinamento técnico, treinamento comportamental para equipes de vendas. Legal, legal. Cara, você vê aí uma grande diferença quando, digamos, você entra na empresa, você tem lá desenho o processo, você tem essa galera já usando o funil de vendas, mas, por outro lado, você percebe que não existe uma liderança, né? A gestão ali, ela não é uma gestão tão eficiente olhando os resultados, olhando os números. Como você falou, muitas das vezes esse cara aí, ele tem 2, 3 vendedores e ele tá, enquanto vai, a expressão, né? Enquanto ele tá vendendo, ele também ele tá no balcão, ele também ele tá na entrega, enfim. Como é que você percebe isso e o que você faz quando você encontra uma situação dessa, Luiz? Olha, Thiago, como eu te falei, isso é muito comum para a gente, né? O nosso público é o público que, de fato, vende alguma coisa, mas não consegue fazer gestão desse processo, né? Então, o empresário, muitas vezes, ele só começa a olhar para essa estrutura de vendas a partir do momento que a gente começa a mostrar para ele a importância disso, né? Por mais que a gente foque em outras coisas, aquilo que eu acredito é que as vendas elas são é o pulmão da empresa, né? Se não tem venda, não tem negócio. Então a gente começa a fazer esse trabalho e a gente começa a trabalhar a consciência desse empresário, né? Na consciência no sentido de dizer assim, cara, você precisa olhar para isso assim como você olha a sua vida financeira, assim como você olha o seu caixa, assim como você precisa fazer a gestão como um todo, né? A gente trabalhar isso e trabalhar a mentalidade desse empresário, desse gestor, isso faz com que mude um pouco a cultura, né? Porque eu já tive, inclusive, depoimentos do cara falar, cara, eu nunca imaginava o quanto de informação a gente poderia gerar daqui do meu processo de vendas. Ou seja, ele não tinha sequer ideia do quanto ele poderia absorver daquele mapeamento, daquela estruturação, né? E aí a gente está falando principalmente dos indicadores, né? Porque aí quando você tem esses indicadores, você começa a fazer a tua gestão, né, Thiago? Então não dá para fazer gestão sem medir, né? Então a gente começa a criar consciência nesse empresário a partir do momento que a gente mostra que as vendas elas acontecem a partir do momento que ele olha, ele gasta tempo, energia para aquele processo, né? Como eu falei no início, eu não venho de uma área de vendas e eu defendo a bandeira de que para vender é preciso muito estudo e muita dedicação. Não tem gente que acredita que vender é nato, né? É dom, né? Vender até a mãe. Então, cara, assim, eu sou prova viva disso, né? Eu nunca trabalhei com vendas, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a dedicar tempo, dedicar energia, estudo, muito estudo, né? A gente sempre está trazendo para os nossos clientes novas tecnologias, novas plataformas, novas metodologias, Legal. de tal maneira que a gente consiga avançar aí e crescer junto, né, cara? Então, acho que é nessa linha que a gente trabalha um pouco a mentalidade desse empresário. Show de bola, show de bola. E, cara, você atua em todo qualquer tipo de empresa ou tem algum nicho específico que você vai mais Sim. rápido aí? Que É, você prefere, né, cara? Cara, a gente procura buscar, Thiago, as empresas que de alguma maneira ela tem uma complexidade na venda, né? Ou seja, empresas que de alguma maneira tem ali o processo de vendas consultivo, né? Ou seja, que o cara vai entender a necessidade do cliente, que vai buscar entender essa necessidade, elaborar uma proposta, depois disso vai fazer uma apresentação e fechamento. Então, o que é que a gente evita, né? A gente evita empresas do varejo, né? Por conta da metodologia que a gente usa. Mas a gente ajuda, mas aí é preciso entender a necessidade. O que a gente vem tendo sucesso, a gente tem cases aí muito bacanas, são empresas que de alguma maneira têm o processo de venda consultivo, que precisa ir lá, conversar com esse outro empresário, ou seja, são empresas que vendem para outras empresas, entende a necessidade dele,
elabora ali uma proposta de acordo com essa necessidade e volta aí para uma apresentação, uma negociação e segue para o fechamento. Legal, legal. Ó, só porque você falou em case aqui, eu até Aham. separei um comentário da Obelitia. O Belitia. Obelitia falou assim, ó, o Prométodo mudou a situação das vendas da nossa empresa. Caramba, que legal, cara. Massa. Que legal. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ó, Fer falando show. A Marta, deixa eu ver, coloquei a página do funil de vendas para abrir quando eu ligo o computador. Opa, obrigado. Obrigado. Vai ganhar um curtir aqui, ó. Show de bola. Coloquei a página do funil de vendas para abrir quando o computador liga. Que legal. É, Cara, falando em cases de sucesso, né? Você, em meio a tudo isso que aconteceu e está acontecendo ainda, você sim. tem algum case aí, cara, que você trabalhou recentemente e que deu muito certo, cara? Você podia compartilhar com a Cara, gente? Não precisa nem falar tem. nome de cliente, pode Não, falar não. assim, só o setor e. E é uma situação bem interessante, Thiago, porque o que é que acontece? A quarentena, né? Aqui a gente está no estado da Bahia, eu estou em Salvador, né? Os meus clientes começaram ali o meio que período da quarentena a partir do dia 18 de março. E muitos deles, de fato, não tiveram estrutura para aguentar a primeira semana, infelizmente, Caramba, né? Então, o que é que aconteceu? Alguns clientes encerraram o contrato com a gente e não conseguiram suportar a estrutura. Porém, alguns outros clientes que a gente conseguiu seguir em frente, que a gente conseguiu ajustar o cenário, esses clientes avançaram. E aí a gente tem um case em particular, que é uma empresa que trabalha com acessórios para celular, né? Que se a gente for considerar o cenário de lojas fechadas, lojas de acessórios fechadas, shoppings fechados, ou seja, é um segmento que necessariamente precisa estar presente no cliente para vender, né? A gente fez um trabalho com essa empresa, Thiago, onde o empresário, ele chegou para mim e falou, cara, eu não vou conseguir avançar com a consultoria, eu não tenho condição de pagar e a gente vai encerrar o contrato. Mas antes eu queria ouvir de você o que é que você consegue nos ajudar. Aí eu falei, cara, vamos sentar e entender primeiro, né? A gente, aquela coisa, né, Tiago? A reação, ela muitas das vezes não é, daquela. né? A situação que a gente vive, nem sempre a primeira reação é a melhor opção. Então a gente sentou, a gente entendeu que existia ali basicamente uma meta que ele já estava trabalhando, uma meta de vendas. Ele já tinha contratado vendedor, a gente já tinha ajudado nessa contratação, a gente já tinha treinado, ou seja, a equipe dele já tinha assumido aí uma curva de conhecimento sobre a metodologia, sobre o processo de venda dele. E ele queria desligar essa equipe. Então, o que é que a gente fez? A gente ajustou a meta de vendas dele de acordo com a necessidade que ele precisava para manter toda a estrutura, né? Aí a gente traz aquele conceito da meta de sobrevivência. Legal. Deixa eu dar uma travadinha aí, Luiz. Vamos ver aqui. É que o Luiz deve estar travado. Pessoal, travou para vocês aí? Se tiver travado para vocês, dá um travou aqui. Só joga um travou. Bom, enquanto isso, vamos lá, vamos ler alguns comentários aqui, ó. Fico feliz de ver que meu amigo Antônio Luiz, legal. Caio Pirinelli é meu primo, cara. E aí, Caião, tudo bem contigo, cara? Manda um ok aqui. Deixa eu ver. Bom, ele deve estar voltando aí, pessoal. Deve estar voltando. O que mais? Vamos lá. Vocês têm alguma pergunta referente à geração de oportunidades, a como vocês devem conduzir aí as vendas no meio a tudo isso que está acontecendo? Se vocês quiserem perguntar, gente, por favor, pode ficar à vontade aí e perguntar, tá? O Luiz, acho que ele deve ter um probleminha lá deve ter um probleminha de internet, mas ele já voltou já. Vamos lá. Então, se você quiser, já pode deixar aqui a sua pergunta e a gente vai responder. Aí o Luiz responde ou eu respondo desse lado aqui. Voltou aí, Luiz? Voltei. Rapaz, deixa, Então, não cara, me abandona não, cara.
Nada. Aqui, ó. Aí, ó. Parceiro que é parceiro, veste a Tá camisa. certo. Cadê? Vamos dar uma canecada aqui, ó. Aqui, Canecada ó. uma na outra aqui, ó. Né? Um brinde. Tá certo. Show de bola, cara. Então, Thiago, eu estava falando do case lá, então a gente pegou esse cliente, a gente entendeu que ele precisava aí trabalhar a meta de sobrevivência dele, que é o quê? O que ele precisava para colocar essa empresa, toda a estrutura de custo, né, que ele precisava para suportar essa empresa, para bancar essa empresa. Então a gente amarrou esse ponto como meta, a gente fez um trabalho, Thiago, aí de praticamente 30 dias acompanhando esse cliente, e para nossa surpresa, a gente está já no segundo mês, no primeiro mês, ele ultrapassou essa meta em 33%, ou seja, Caramba. sobre a meta de sobrevivência, ele ultrapassou 33%. E eu falei com ele mais cedo hoje é dia 27 de maio, ele vai ultrapassar em torno de 10 a 15% em relação ao mês passado. Se a gente for olhar aí, no acumulado, dá quase 42% a mais sobre um cenário que era de fechar cliente, fechar equipe, interromper o processo de consultoria. E aí, o que basicamente a gente fez? Execução consistente, né, cara? Então, a gente fez um planejamento, todo o trabalho da equipe foi pautado na atividade que deveria fazer naquele dia, ou seja, não focava na meta, e sim no plano de ação. A gente trabalhou muito forte isso, a gente criou, inclusive aí com a ajuda da equipe do Thiago, né? Eu queria mandar até um abraço aí pro Rodrigão, que sempre está com a gente aí, ajudando. Então, a gente criou aí, o Rodrigo criou, ajudou a gente aí num processo, de uma planilha que dava exatamente o que cada vendedor precisava prospectar, vender por dia, por semana. E aí, cara, assim, o cara saiu de um cenário que era interromper processo de consultoria, demitir colaborador, para crescer aí 33% num período de 30 dias. Então, dá para vender muito, Thiago, nesse período de vendas, porém você precisa entender que é processo, que é método, que precisa aí trabalhar um plano de ação para isso. Perfeito, vamos lá. Ó. Eu vou colocar algumas perguntas aqui, Luiz. Se você quiser responder, fique à vontade. Qualquer coisa eu respondo. E se a gente não entender a pergunta ou não souber a resposta, a gente reformula isso, tá? Então vamos lá. Denis Neres, ele falou aqui, olha, captação de lead de lojas, né, de loja local. Uma dica, enquanto travou lá, eu falei para o pessoal colocar algumas perguntas, né, enfim, e aí o Denis mandou esse daqui, ó, né, provavelmente do como captar lead para loja local. Aí ele colocou sem usar o Ads, né, o Ads de advertising lá, de propaganda, sim, cara, de anúncio. Cara, você tem alguma dica para isso? Cara, vou te falar o que eu faço, o que eu ensino para os meus clientes. A gente é muito congruente em relação a isso, Thiago. Que é o seguinte, o que acontece, o que a gente vê muito, as empresas não prospectam, cara. As empresas, elas esperam muitas das vezes indicação, elas esperam o cliente retornar para comprar, e a gente vai na contramão disso, né, Thiago? Então, se antes, lá atrás, você não prospectava, você precisa começar o teu trabalho de prospecção. Se você prospectava e está difícil hoje, você tem que aumentar o teu número. O que eu posso dizer é que existem formas, existem maneiras aí de você fazer isso sem usar o Ads, né? Uma delas é você pegar o telefone, ter aí um bom script de vendas, né, Thiago? De tal maneira que você defina aí quem é o teu público, para você não gastar energia sem necessidade, definir qual é o teu público, ter aí um script de prospecção e fazer as ligações, cara, porque eu acho que muitas das vezes, inclusive os meus clientes, eles nem entendem de Facebook Ads, né? Ou Google Ads, né? Os anúncios patrocinados, né? A gente acaba deixando isso muito para o final, depois que ele já faz o trabalho de pegar o telefone, de fazer uma ligação, de conseguir falar aí com o decisor, de sentar para identificar a necessidade desse cliente e partir para as próximas etapas aí do processo. Então, é básico, cara, é pegar o telefone e ligar e prospectar, né? Show de bola.
Só para complementar aí a tua resposta e dar um aval para o Denis aqui, a gente está vendo um movimento, cara, né? Não vou falar muito, mas a gente está vendo um movimento começar, isso, cara, está me surpreendendo, né? Porque o funil de vendas como plataforma, como CRM, ele é focado em empresas que têm um processo de vendas consultivo, ou seja, o foco é no processo que você precisa entender cada etapa desse processo. Diferente de uma venda transacional, que pode ser uma loja de calçados, a loja da Havaiana, uma loja de doce, enfim, um comércio normal, comércio porta aberta, né, que vira um varejo, ou um e-commerce, né, que é um electronic commerce, aí, um comércio virtual, que você precisa fazer o quê? Levar a gente para a tua loja. Aí os anúncios, o SEO, inbound marketing, ele vai trazer gente para os teus canais de atração, para os teus canais de vendas. Mas uma coisa que a gente tem visto esse movimento acontecer, que começou a pingar aqui no funil de vendas, e para a gente é um termômetro isso, cara. Porque aqui passa, cara, muitas empresas cadastrando no funil e a gente aborda todas elas, cara, né? Todo o nosso time de vendas aqui aborda lead para dar com pau, graças a Deus, cara, graças a Deus. E aí o que a gente começou a perceber desse movimento? Que mesmo no varejo, mesmo o varejo, ele está começando a buscar um processo consultivo. Então, primeiro movimento que a gente percebeu foi quando uma indicação veio para mim, e inclusive pingou aqui no meu WhatsApp, de uma pessoa que vende por marketplace no Mercado Livre. Então, lá é o principal core dela. Só que a hora que começou, cara, essa pandemia, o que aconteceu? Natural, né? Tudo travou. E ela começou a abrir uma unidade de negócio dentro da empresa dela de prospecção ativa para cliente final. Porque lá ela tem as informações, os dados, né, a base, né, já tem uma lista construída, mesmo aqueles caras que abandonam, às vezes, o carrinho, né, chega e coloca os dados, mas vai para o checkout, abandona ali, eles conseguem captar esse cara, e aí usar o funil de vendas para vender e gerir esse processo. Com 3 etapas muito simples, mas para gerir esse processo que antes era só ocorria na venda varejo. Tá? Mais uma dica que eu dou aí para o Denis cara, a primeira coisa que você tem que entender, se você for uma loja convencional, né, dependendo da tua loja, ou se você tem clientes loja, a primeira coisa, cara, que é legal você entender qual é a tua base de clientes. Antes de querer buscar novas oportunidades, cara, qual que é a base de clientes, a carteira de clientes atual? Você tem essa informação? Se não tiver informação, tá aí um bom momento para você começar a ter essa informação. Por quê? Hoje a informação, cara, é a moeda da vez. Você tem a informação, você tem no lead, né? Que o Luiz mesmo, ele caiu no nosso marketing digital, né? Ele caiu no nosso inbound, ele consumiu o conteúdo, ele consumiu lá o Canvas do funil, o Canvas do MEV. Em dado momento, ele foi nutrido e aí, num outro dado momento, nós lançamos a campanha isso é e-mail, tá, gente? E-mail marketing. Nós lançamos lá a campanha para fazer a geração de lead para quem já tivesse cadastrado em algum momento do funil de vendas, nos conteúdos, se cadastrar para conhecer o nosso treinamento aberto. Pronto, acabou. O Luiz entrou no nosso alvo aí para o funil realmente de vendas, não mais o funil de marketing, mas o funil de vendas. E aí ele foi abordado, tá? Ou seja, a base de tudo é a construção dessa lista. Então, tem cliente, carteira de cliente, ativo, pré-inativo ou inativo, cara, começa por ela e aí você vai ver que o custo vai ficar muito mais barato aí. Aí o Gabriel, ele falou assim, Luiz, vamos ver se a gente consegue aqui. Como fazer um funil vertical coerente com tantos fluxos horizontais? Gabriel, eu sinceramente eu não entendi aí muito bem a sua pergunta, cara. Se você puder formular melhor. Você entendeu, Luiz? Qualquer coisa dá um... Assim, o conceito de funil ele é vertical, né? Então, eu preciso entender melhor aí o que ele quer dizer com horizontalidade, né? Perfeito. E aí, vamos lá, o Fausto falou assim, olha, como lidar com as diferentes atitudes dos clientes. Cara, assim, a gente encontra louco para tudo quanto é lado, né? Primeiro tem que entender quais são essas atitudes, tá? E tentar entender o lado dele, né? Não adianta nada você
não querer entender o lado do seu cliente. E, assim, você é o protagonista aqui hoje, ô Luiz, mas eu só vou citar um exemplo que aconteceu aqui, tá, gente? Fica à vontade, Thiago. Fica à vontade, cara. Outro dia a gente recebeu uma ligação de um cliente e aí eu vi que uma pessoa do nosso time, ela ficou um pouco estressada, tal. E aí ela, a hora que ela desligou o telefone e tal, enfim, é aquela coisa natural da gente falar, putz, meu, que embaçado, né, o cliente. Aí eu virei para a pessoa e falei, olha, é ele que está pagando a nossa infraestrutura, é ele que está pagando você, é ele que está me pagando, é ele que está mantendo tudo isso. Então, não vou falar que o cliente é rei, mas eu tenho que entender o lado dele. Pô, quem sabe esse cara, nesse dia, não teve aí um baque, né? Acordou, tropicou lá na mesinha de Sim. sempre, bateu o dedinho lá, já saiu todo, né, todo nervoso para ir trabalhar. Então, você tem que entender o lado dele também, né? Às vezes esse cara teve um momento ruim no dia e, cara, Sim. não é porque ele teve um momento ruim que eu vou devolver na mesma porrada. Então, Sim. Fausto, entenda o lado desse cliente. O Luiz, eu acho que ele vai poder até responder com uma visão um pouco mais de coach aí, cara. Quer dar uma visão sobre isso, Luizão? Cara, é isso que você falou. O que é que eu acrescentaria? A gente sabe que existem perfis de comportamento diferentes de uma pessoa para outra, né? Uhum. E o fato de você, de repente, lidar com uma pessoa mais estressada ou mais ativa, vamos chamar assim, pode ser fruto aí do perfil comportamental dessa pessoa. O fato dela ser uma pessoa menos tolerante, uma pessoa que precisa de respostas mais rápidas, né? Uhum. E o que é que eu faria no lugar? Eu tentaria entender a necessidade desse cliente para saber o que é que está deixando ele incomodado naquele Justamente. momento, né, cara? Então, essa é a minha visão, assim. Perfeito. Aí o Fausto deu uma complementada aqui, ó. Até obrigado, Fausto, por estar participando aí, legal. As atitudes do cliente determina qual a estratégia de abordagem que o vendedor tem que atuar. Perfeito, cara, perfeito. E até assim, Sim. é uma coisa legal que isso é um rapport do telefone mesmo, né? Se você, por exemplo, pega um lead, uma borda, um cliente, um lead, uma oportunidade, um prospect, enfim, que a Uhum. pessoa ela tem um ritmo mais acelerado, né? Ela fala, cara, Sim, parece que você está vendo até ela se gesticular do outro lado da linha, né? sim, O que sim. você tem que entender? Que ela tem um time, ela tem uma forma de comportamento e você tem que alinhar o teu discurso com esse comportamento. Não adianta o cara ser acelerado e o vendedor lá na ponta falar, ah, é mesmo, né? E como que isso funciona? Vixe, cara, o cara vai ficar pilhado, cara. Aí, É, isso é uma. Talvez algumas pessoas conheçam, outras não, Thiago, mas tem a ver com uma técnica que é bastante conhecida, que é o rapport, né? uhum, Então, por mais que você esteja do telefone, né, existem formas de você se conectar com a pessoa que está lá do outro lado, né? Ou seja, ali de repente equilibrando o tom de voz ou de sim, repente sim. usando palavras que essa pessoa também utiliza, Show. e alinhando essa conversa, né? Perfeito, perfeito. E aí eu vou fazer aqui a outra pergunta do Faustão de novo aqui, ó. Ô, Faustão, obrigado, cara. Vamos lá. Dentro do processo de venda, qual a importância de uma boa identificação das oportunidades ou da oportunidade, né? A qualificação. Você quer comentar algo sobre isso, Luiz? Cara, vou te falar assim e trazer um pouco da nossa experiência aqui, né? Eu até anotei aqui, Thiago, nos últimos 3 meses, né? A gente fez lá o trabalho com vocês em fevereiro. Nos últimos 3 meses, a gente já gerou mais de 950 oportunidades de negócio para os Caramba, nossos cara, clientes, né? que legal. Dessas 950, a gente está falando aí de um montante aproximado de 1,5 milhão de reais. Então é muita coisa, né, cara? Mas nem tudo isso vira negócio. Por quê? Porque precisa qualificar esses clientes. Então a oportunidade aí, ela chega e precisa ser qualificada. E a qualificação ela entra para poder você entender de fato se é uma boa oportunidade, se faz sentido seguir para uma próxima etapa do teu funil, se esse cliente, esse prospect, o lead, ele é um potencial cliente de verdade, né? Então, Uhum, o processo de prospecção e alimentação do funil, ele é feito justamente para isso, né? Para que você comece
canalizar energia naquelas oportunidades que são mais fit com o teu produto ou com o seu serviço. Então, cara, é a etapa fundamental de um processo de vendas, é a etapa de levantamento e geração de oportunidades, é o momento onde você, de fato, qualifica e entende se você deve seguir com esse prospect ou esse lead para as próximas etapas, né? Eu sempre digo que a venda ela é feita na qualificação, porque se você não qualifica esse teu cliente e empurra, né, Thiago? O que a gente vê? A gente vê muita gente empurrando o lead para próximas etapas. E quando você conduz, quando você entende a necessidade, quando você coloca as necessidades do cliente à frente das suas, você de fato identifica o que é melhor oportunidade e segue, e o que não é legal e deixa para trás, porque não faz sentido. Perfeito, Luiz, perfeito. Eu complementando aqui, eu falaria assim falo, né, pro Fausto que ele tá aí com a gente. Cara, a importância de você entender a qualificação da sua oportunidade é para você não perder tempo, cara. Literalmente, não Exatamente. perder tempo. Por quê? O que importa, cara, muitas das vezes não é a quantidade de leads que você vai colocar dentro do funil de vendas, cara. A quantidade de oportunidades. É a qualidade dessa oportunidade que você vai colocar, né? Porque imagina, cara, você lá prospecta 100 oportunidades, 100 possíveis negócios no mês, né? E tá ligando, mas não sabe nem de onde esse cara veio, nem como veio, nem quais são, se ele está ou se ele cumpre pré-requisitos que você consegue entregar. E aí, como que você faz essa abordagem, cara? Extremamente fria, vai pegar o cara no momento errado, e aí, com certeza, vai ficar o termo encebando a oportunidade, né, no Sim. funil de vendas, e ela não vai escoar para frente, cara. E aí, como você está com o funil cheio, às vezes, você olha para o funil e fala, cara, vou trabalhar em tudo isso aqui, mas você está, cara, cavucando, pegando areia para construir um castelo com uma canequinha, né, cara? Sim, Literalmente, literalmente. Ô, Luiz, você falou que sim. esse último case aí que você fez, cara, e aplicou a metodologia do funil, ó, e os caras lá estão saíram da meta ali de sobrevivência, cara, eles avançaram 33% no resultado, cara. 33% no primeiro mês e agora até hoje, dia 27, já cresceram 9%. Então, se a gente somar aí 33 com 9, dá aí aproximadamente 42% em relação à meta inicial, né, Thiago? Caramba, Então, cara. isso é... O que a gente atribui a isso? Ao trabalho de planejamento em vendas, né? Não Pô, que dá legal, para... cara. já não dava antes da pandemia para se Uhum. lidar com vendas sem planejamento, sem estrutura, sem indicador, sem fazer gestão. E agora ainda mais, né, cara? Então, é de extrema importância, cara. É de extrema importância trabalhar essa estruturação. Eu bato muito na tecla de que a partir do momento que você tem um processo de vendas estruturado, você passa a olhar a tua empresa de maneira diferente. Porque aí você olha se de fato você está no momento de crescimento, você olha se é possível crescer e escalar de tal maneira que toda essa estrutura possa ser replicada. É, e é importante que essa consciência seja do empresário, né? Que Uhum. parta dele Sim, inicialmente, dizendo, cara, ok, eu preciso resolver várias coisas aqui. Uma delas é a estruturação do processo de vendas. perfeito. Cara, eu queria deixar uma última pergunta aqui para Sim. você, porque a gente já Aham. está avançando aí no horário, com quase uma hora falando aqui, cara. É, Bom, vamos lá. Todo mundo teve impacto nisso, cara. Não isso é inegável. Nós tivemos Uhum. impacto. O primeiro mês aqui foi um baque total. Depois começamos a Sim. nos recuperar. Cara, hoje, graças a Deus, a gente está com o financeiro muito bem alinhado. Por ser recorrência, é uma coisa que ajuda a gente bastante, né, cara? Uhum. Porque não precisa ficar Sim. matando um leão por mês aí, né? Ou vários, É. né? Uma manada inteira, sei lá. É. Mas, cara, você, a Prométrico, como que você lidou com tudo isso, cara, que está acontecendo e o que você fez, cara, assim, de mudança que radical ou não tão radical, mas que começou a dar resultado para ti aí, cara? Cara, a primeira coisa que a gente fez, Thiago, foi para olhar para o nosso processo de vendas, né? A primeira coisa que a gente fez foi precisamos reajustar, readequar
o processo, porque o meu modelo de trabalho, ele era um modelo híbrido, né? Ora eu estava no cliente, ora eu estava no home office, então isso já funcionava, mas com a pandemia eu deixei de estar no cliente, né? E para mim é extremamente importante isso, porque é onde eu escuto, é onde eu vou na operação, é onde eu entendo de fato a dor que o cara está tendo, eu vou lá conhecer a estrutura dele, muitas das vezes eu já entrei no processo fabril do cara para poder Caramba. entender o processo de vendas, mas com pandemia não dá para fazer isso, né? Com quarentena não dá para fazer isso. Então a primeira coisa que a gente fez foi, vamos olhar o nosso funil de vendas e vamos reestruturar esse processo de tal maneira que o nosso trabalho agora se adeque à realidade. E a realidade hoje para a gente é 100% online, né? Então Olha só. a gente reestruturou a nossa entrega de consultoria, então a gente está fazendo todo o trabalho através das plataformas online. E eu vou te dizer, Thiago, não perdemos qualidade com isso. Pelo contrário, os clientes já se acostumaram, muitos deles já estavam assim no início, né? E estão se mantendo nesse processo. Outra coisa que a gente fez foi, temos produtos que a gente não vai trabalhar no presencial, que são os treinamentos, né? Uhum. Então, a gente remanejou, reprogramou alguns treinamentos, né, para o modelo online. Ou seja, a Legal. partir disso, a partir do momento que a gente reestruturou os nossos produtos para as nossas entregas, aí a gente foi trabalhar no plano de ação. Legal. Então, existem 2 dias na semana, basicamente, que eu não faço nada, a não ser prospectar, que é a segunda e a sexta-feira. Olha só. Então, Legal. então a gente reserva 2 dias na semana para poder fazer isso. E aí o que a gente faz? Telefone, porque tem empresa que está funcionando, tem empresa que está precisando de ajuda e tem empresa que está comprando, né? Então a gente reorganizou o nosso processo de entrega, a gente reorganizou o nosso processo de vendas, identificamos novas metas, novos indicadores e estamos Uhum. trabalhando aí no plano de ação para a gente seguir em frente. Legal. E que hoje, assim, cara, não te limita mais o espaço físico que você estará, né? Você está na Bahia aí, cara, mas tem Sim, cliente aqui em São Paulo, cara. sim, A gente tem aqueles paradigmas, né? Às vezes vale a pena uma porrada da vida, né? Para falar assim, opa, pera aí, cara. O que você estava fazendo antes podia ser bom, mas pode ser melhor, cara. São momentos sim, como esse que existe um corte natural ali, né? Porém, faz sim, a gente repensar realmente se nós estamos ou não no caminho certo ou se não é o momento da gente mudar. Então, eu encorajo todo sim. mundo aí, cara, a ver se antes tinha loja física, não tem problema, pode continuar, porém com um outro modelo de venda. Porque o modelo de negócio é o mesmo, eu vou vender o produto Sim, X, Y, Z para o mercado tal. Agora, o sim, modelo de venda pode ser, cara, distinto. Né? sim. A gente tem alguns modelos de vendas aqui dentro do funil, né? Uhum, uhum. E a gente já vem na linha aí da entrega, cara, online já faz um bom tempo, né? Você teve aí um resultado essa semana, né? A gente até compartilhou aqui, né, Sim, Luiz? é. E assim, antes até de falar desse resultado, Thiago, o que é que eu acho que é bom reforçar, né, cara? Que assim, é, a gente que trabalha com consultoria de vendas, muita gente acredita é, que isso, somente isso é a solução, né, cara? Então a gente costuma dizer que isso não é milagre, que a gente tem muito trabalho duro, muita disciplina e a empresa ela tem que estar disposta, o empresário tem que estar disposto a pagar o preço disso, né? A única diferença é que quando a gente tem uma metodologia, quando a gente tem um passo a passo, as coisas ficam mais fáceis, né? Mas não é fácil, é muito trabalho, é dia a dia, é consistência, é recorrência que as coisas começam a acontecer. E foi nesse modelo, e aí falando do resultado da semana, né? Tiagão me desafiou aí, e aí eu falei, cara, vou aceitar esse desafio, né? Então a gente fez todo esse trabalho de criação desse treinamento, que a gente não tinha, de fato a gente não tinha, a gente criou o treinamento em uma semana, a gente utilizou da estratégia orgânica, então a gente não utilizou nenhum tipo
de anúncio patrocinado para trazer as pessoas. Eu usei bastante a minha rede de contatos, né? Então a gente foi lá, criou uma página de captura, a gente fez um trabalho nas redes sociais, convidando essas pessoas para um treinamento gratuito, né? E o pessoal veio, a gente tem as métricas disso, né, Thiago? E aí a gente avaliou o resultado final, né? E aí, para sua surpresa agora, cara, eu tinha falado que a gente tinha fechado um cliente, né? No dia do treinamento. E ontem a gente fechou mais um, né? Oriundo desse, Aí sim, hein, cara? oriundo Agora desse sim. trabalho, né? Então, Que assim, cara, legal, cara. não é fácil, mas se tem método, se tem uma estrutura, se tem um CRM aí, né? Então, o funil de vendas hoje, ele está presente em todos os nossos clientes. Todos os nossos clientes, eles gostam bastante da metodologia, da ferramenta, porque você começa a ter visão, né, cara? Show, Então, você show, começa a ter indicador, começa a medir show. e a coisa começa a acontecer. Luizão, como de tradição, cara, quando tem fechamento, segura 2 segundos aí, cara. Eu tô falando aqui contigo, mas você vai ver aqui, cara, foi a nossa motivação mais barata, cara, que a gente já comprou. Chama-se Aham. corneta, ó. Top, Cara, cara. Top. R$ 15 chama-se a motivação das vendas. Todo Motivação. mundo disputa, cara. Isso aqui, a É? hora que o time tá aqui, isso aqui é disputado, cara. Fica na mesa aqui, mais da Evelyn aqui, ó, porque acho que ela é Sim. fominha aqui. Mas ela manda buzinada todo dia, cara. Que E, pô, bom, que bom. parabéns, cara. Parabéns aí. Você, Obrigado, pô, cara. aceitou o desafio, bateu no peito, chamou pra guarda, né? Diz os jiu-jiteiros aí, né? Chamou pro chão e foi, cara. Chave de braço. Pô, parabéns, cara. Parabéns mesmo. Obrigado, obrigado. Cara, que legal. Mensagem final, Luizão. O que você quer deixar aí com uma mensagem para essa galera que nos assiste? E já, lógico, agradeço essa galera que está aí agora, cara, com a gente. Cara, primeiro agradecer, eu não posso deixar de agradecer a você, ao Percival, a tua equipe aí, Thiago, né? A gente tem seguido em frente, utilizando as metodologias, a plataforma CRM de vocês, a gente está muito feliz com tudo isso, né? De todo o suporte, todo o acompanhamento. Cara, muito obrigado por tudo isso, né? Quero Show. agradecer a todos que estiveram aqui presentes, eu acredito que muitos devem ter passado aí, mas não dá para falar de todo mundo, mas agradeço a todos vocês. E para quem não olhou ainda para as vendas, cara, para quem ainda não olhou as vendas como algo prioritário na sua empresa, olha, porque de fato é algo importante. Quando você começa a entender esses indicadores, quando você começa a fazer a gestão de tudo isso, cara, o cenário muda. Só não muda, Thiago, se você de fato começa e continua fazendo as mesmas coisas, né? Então, quero agradecer também a todos os meus clientes que aceitaram o desafio de seguir junto comigo, que a gente está aí na luta. Eu brinco que aqui é o meu QG, né? Então, meu quartel-general, eu estou em estado de guerra até passar Legal. tudo isso, porque vai passar, Thiago. E aí vai ter êxito quem de fato se preparou, se trabalhou toda essa estrutura agora para que as coisas, quando começarem a ter aí um crescimento, de fato possa surfar aí nessa onda, porque isso é uma tendência, né, Thiago? Show, show de bola. Luizão, eu agradeço a ti, né? Grande honra ter você aí com a gente. É um cliente do funil e um parceiro do funil, cara. O cara levou caneca do funil, levou camiseta do funil, cara. Isso aí pra gente é o maior orgulho, cara, porque, ó, desse lado aqui a gente tá ralando também, né? Eu, Percival, o time aqui, os nossos sócios, enfim. E quero agradecer mais uma vez a você que esteve aí com a gente, né? Nesse tempo, já deu 1 hora de live aí. E, obviamente, primeiramente, antes de todas as coisas, agradecer ao nosso bom Deus que permitiu que a gente estivesse aqui hoje, né? Com Então, certeza, Luizão, cara. é isso, meu camarada. Bora bater a meta todo dia que dá certo, cara. Vamos, Execução consistente. vamos Beleza? sim, Thiagão. Obrigado aí, sucesso. Em breve tem mais novidade aí. Show de bola. E o site é prométodo.com, Cara, Prométodo Bahia, né? BH. prométodo.com.br, o site ele está passando por uma mudança. Mas assim, quem quiser, Thiago, seguir o meu trabalho, vai lá, Luiz Carlos JR Oficial. É o meu Show. Instagram. Dá uma olhada lá, tem muita coisa aí, material, conteúdo, clientes falando, enfim.
Tem bastante Show. coisa lá. Maravilha. Até mais, Luizão. Um grande abraço. Valeu, Pra Thiago. todo mundo aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.